Amém. Irmãos, o tema da palavra é ganhando minha família em Cristo. Amém? Então, talvez muitos estão aqui, você se converteu e você ainda não sabe como você vai fazer com a sua família aquilo que fizeram com você, né? Eu tive essa experiência de me converter, o seu primeiro da minha família e o primeiro da minha parentela. Não só eu fui o primeiro da minha família, mas também dos meus parentes. Minha família, uma grande parte católica, a outra grande parte, né, dentro do espiritismo. E eu fui o primeiro a me converter lá com 11 anos. E olha só, foi através dessa primeira conversão que Deus começou a alcançar a minha família. Então, você talvez está aqui, você ainda não entendeu como que você vai alcançar a sua família. E é através dessa palavra que eu quero trazer luz sobre os irmãos sobre isso. Antes de mais nada, eu queria só te mostrar uma verdade muito importante. É que nenhum projeto da sua vida pode ser maior do que o projeto de alcançar a sua família. Ouviu bem isso? Você tem muitos projetos, né? Profissionais, aí emocionais, físicos, muitos projetos, milhares, não vou nem falar quais. Mas nenhum desses podem ser maior, mais importante para você do que alcançar sua família para Cristo, do que trazer salvação até a sua família. Amém? Diga para o irmão, tá só, nenhum projeto da sua vida pode ser maior do que alcançar a sua família. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Você está disposto a colocar isso como o maior projeto no seu coração? Quando você ouvir falar assim, olha, ganhar minha família, no seu coração tem que queimar, irmãos. Tem que arder ardentemente esse desejo, porque é isso que Deus está falando com você. Deus, olha só, ouça bem, eu quero te falar, nenhum projeto no coração de Deus é maior do que alcançar sua família. Deus não está te falando para você ter uma coisa que Ele não tem. O maior desejo de Deus, olha só, a maior manifestação de Deus na terra será a conversão da sua família. Isso será a maior manifestação na terra, na sua vida. É Deus alcançar sua família. Isso está no coração de Deus. E isso precisa estar no seu coração também. Essa paixão em alcançar sua família. Compreendeu isso? Isso foi a primeira coisa que Deus derramou no meu coração quando eu me converti. Irmãos, entrou uma paixão sobrenatural no meu coração. Uma fome sobrenatural no meu coração de alcançar a minha família, de alcançar quem estava perto de mim. E eu queria começar a falar com os irmãos, primeiramente, sobre a questão de conceito, de formação de mentalidade. Eu já falei para os irmãos aqui, a mente governa as suas ações. Amém? Entenderam aí? Quem está aí atrás, entendeu? A mente governa as suas ações. Está vendo a minha mão? Movimentou, por quê? Porque minha mão mandou estímulo. Olha só, minha mente mandou estímulo para minhas mãos. E isso ordenou que minhas mãos se mexessem. Se minha mente não pensasse nisso, minha mão não mexeria. Então, observa bem. Por que eu quero falar sobre a questão de conceito? Porque talvez você está aqui e você tem um conceito, uma forma de pensar equivocada a respeito da sua família. Talvez você está apoiando aquilo que você acredita naquilo que é equivocado, aquilo que é errado. Talvez você está aqui e está falando assim, minha família não tem jeito, minha família é difícil demais de converter. Como que o meu marido vai se converter? Como que meu pai vai se converter? Né? Meu pai está afundado, né, nos vícios. Meus filhos estão afundados, né, no pecado. Então a minha família é muito difícil de converter. Eu quero te falar que isso é uma mentira. A nossa fé tem que estar apoiada na palavra. Ouviu bem isso? Quem está vivo aí?
Amém, irmãos? A nossa fé tem que estar apoiada na palavra. Em João capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus é a palavra. Então, a palavra é o próprio Deus. Então você precisa apoiar a sua fé em Deus, apoiar na palavra. Por quê? Muitas pessoas apoiam a sua fé nas circunstâncias. Ela, na verdade, ela acredita naquilo que ela está vendo naturalmente. Nós não acreditamos naquilo que nós estamos vendo naturalmente. Nós acreditamos na palavra. E eu quero, olha só, antes de falar sobre os princípios para você ganhar a sua família, primeiramente você tem que mudar isso aqui. Sua família é um projeto de Deus. Sua família é um projeto de Deus. E eu quero mostrar para os irmãos algumas coisas importantes. Abra sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo de número 1. Por que você realmente, qual que é a base para você acreditar que a sua família será salva? Quero só te mostrar esse texto aqui de Êxodo 20. Versículo 1, segue no telão. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirou do Egito, da terra da escravidão. O Egito representa o mundo. E aqui, o povo hebreu estava 430 anos no Egito. E Deus falou, foi eu que tirei vocês, salvei vocês do Egito. Tem alguém aqui, irmãos, que foi alcançado por Jesus Cristo? Não que Deus se tirou do mundo, mas Deus tirou o mundo de dentro de você. Tem alguém aqui? Glória a Deus. Então, olha só, essa palavra é para nós. O Senhor disse, olha, vocês que eu salvei, que eu escolhi, que eu trouxe vida. Então essa palavra é para nós. Olha o versículo 3. O Senhor diz, não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Outra pergunta que eu quero falar, eu sei da resposta, mas eu preciso que você responda. Quem está aqui que reconhece que Jesus é o único Deus verdadeiro? Quem está aqui? Glória a Deus, irmãos. Amém? Então aqui, essa palavra é nossa. Nós reconhecemos que Jesus é o Deus das nossas vidas. Olha o que acontece. Ele diz que castiga os filhos pelo pecado dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Então o Senhor está dizendo que ele, olha só, ele vai amaldiçoar até a quarta geração daqueles que rejeitaram a Deus, aqueles que rejeitaram Jesus Cristo. Mas aqui diz, não fica apegado nisso não, apega nisso aqui, ó. Versículo 6. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Glória a Deus. Aleluia. Aqui há uma promessa de Deus para nós. Qual é a promessa? Querido, tudo isso é gratuito. Tudo isso foi pela graça de Deus. Você foi salvo pela graça de Deus. O Senhor diz, foi eu que escolhi vocês. Foi eu que tirei vocês do Egito. Aí o Senhor diz, olha só, pelo fato de vocês agora me reconhecer como Deus pela fé, eu vou alcançar até a milésima das suas gerações. O que Deus estava falando aqui para aquele povo? Quando eu entrei em vocês, eu entrei nas gerações de vocês. Irmãos, não entendeu bem? O Senhor está dizendo para aquele povo, ô fulano de tal, ô Márcio,
O Senhor está dizendo: Márcio, eu não entrei só em você não. Talvez você está aqui, você está achando que o Senhor entrou só em você. O Senhor está dizendo para o Márcio lá: Márcio, eu não entrei só em você não. Eu entrei nas suas gerações. Eu entrei em você, mas eu entrei na sua filha. Eu entrei no seu... Futuramente, tá? Vai levar muito tempo para nós isso. Mas num futuro distante, para nós, né? Eu também tenho filha. Num futuro bem distante, eu também. Eu tenho uma filha de 13 anos, quem não sabe. Vai orando aí por mim. Então, aí o Senhor fala assim: Márcio, eu entrei nos seus netos, nos seus bisnetos. Eu entrei até a 1000ª geração. Não é que Deus calcula 1000. Não, Deus está falando: eu entrei em todas as suas gerações. Querido, porque você tem certeza da conversão da sua família? Por causa da palavra, querido. Não é por causa das circunstâncias. Não é por aquilo que você está vendo, é pela palavra. Pastor, irmãos, eu só conheço até agora a minha primeira geração, que é minhas filhas. Mas eu creio que todas as minhas gerações futuras, todas elas pertencem ao Senhor. Pastor, como é que você tem certeza disso? Fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E eu vou além do que eu quero te falar. Eu tenho declarado nas minhas orações que as minhas gerações futuras pastorearão as ovelhas do Senhor. Que as minhas gerações futuras, irmãos, minhas filhas, minhas netas e assim por diante, todos eles amarão almas, desejarão cuidar de vidas, porque aquilo que Deus implantou em mim, Deus também implantará nas minhas gerações. Então, porque você tem certeza que seu filho converterá, que olha só, aquele espírito maligno que tem governado ele, não vai governar, porque o Senhor estabeleceu, através da sua palavra, que ele vai alcançar, que ele já entrou nas nossas gerações. Querido, Deus não entrou no indivíduo não, Deus entrou em gerações. Vou te mostrar alguns exemplos da Bíblia, no Velho Testamento. A Bíblia diz, nós entendemos que o Senhor chamou Abraão. E a Bíblia diz que Abraão foi o pai da fé. Mas se você for ler, depois que Isaac nasce, a Bíblia começa a chamar o Deus do Velho Testamento é muito chamado. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O que é isso? O Deus que alcança gerações. Abraão pai, Isaac filho, Jacó, que depois teve o nome transformado para Israel. Irmãos, Jacó, que foi Israel, também o neto. Deus entrou nessas gerações. Então, querido, acredite, entenda a verdade. Irmãos, nenhuma circunstância pode sobrepor a palavra de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que nessa noite, olha aqui para mim, que nessa noite a palavra de Deus ilumine a sua mente e que você nunca mais ache que é difícil a sua família converter, porque a palavra me dá garantia da conversão das nossas gerações. A palavra é o próprio Deus dizendo: eu alcancei as suas gerações. Querido, é a palavra. A Bíblia diz que o homem justo, temente a Deus, que se desviava do mal, chamado Noé. Um dia, Deus chamou Noé. Falou assim: Noé, você vai construir um grande barco. E esse barco, no Velho Testamento, representa o barco do Novo Testamento. O barco da nova aliança. O barco da nova aliança é Cristo. Aquele grande barco representa Cristo. Olha só. E a Bíblia diz que Noé construiu o barco lá pela fé. Nunca tinha havido uma chuva. E mesmo assim Noé acreditou e o Senhor construiu. E a Bíblia diz que quando Noé construiu, o Senhor disse para ele: Noé, pega os animais, os pares de animais, coloca dentro do barco e entra você, porque foi você que acreditou que eu salvaria, olha só, através desse barco. Então você entra nesse barco.
Foi isso que Deus fez? Foi isso que Deus fez, irmãos? Não. Deus falou para Noé: Noé, constrói o barco, coloca os animais dentro dele, mas faz uma coisa, coloca toda a sua família dentro dela. O que Deus está falando para Noé? Noé, eu não vou salvar só você não, eu vou salvar a sua família. Querido, ouça bem isso aqui, irmãos. Não deixe Satanás criar bloqueios da sua mente. Eu com 11 anos de idade, eu ia para a igreja, minha mãe ia para o centro espírita. Eu ia para a igreja, meu pai ia, meu pai era prostíbulo, vivia nos prostíbulos. Eu ia para a igreja, meu pai ia para outros lugares. Eu ia para a igreja, meu irmão ia para lugares, festas, drogas e tudo mais. Então eu ia para um lugar, eles iam para outro. Mas querido, quando Deus entrou em mim, será só questão de tempo, será só questão do momento certo. Porque Deus não salva o indivíduo, Deus salva famílias. Deus nunca criou um projeto para salvar o indivíduo. Deus sempre criou um projeto para salvar a família. Prova que Noé salvou sua família. A família. A Bíblia diz que Ló, também um homem temente a Deus, e morava numa região de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que o Senhor disse para aquele homem: olha, fuja dessa terra, porque hoje mesmo eu vou destruir ela. Vou destruir essa terra por causa do pecado. O que Deus falou para Ló? Ló, calça o tênis aí, coloca a calça de esporte aí, sai correndo que você vai ser salvo hoje. Deus não falou isso também não. Deus falou para Ló: Ló, pega a sua família, e pega os seus filhos, sua esposa, pega todos, e foge da condenação que virá sobre essa cidade. E a Bíblia diz que Ló fez exatamente como o Senhor fez. Diz para ele fugiu juntamente com a sua família. Deus novamente prova que ele não veio salvar a pessoa simplesmente, ele veio salvar a lei. Porque talvez sua mente está resumida naquilo que você está pensando, que Deus vai salvar só você. Não, você tem que mudar isso. Você tem que renovar a sua mente. Para de olhar para o seu marido, para de olhar para os seus filhos. Olhe para a palavra, olhe para Cristo. Depois que você recebeu Cristo no seu espírito, nunca mais olhe para alguém de forma natural. Olhe segundo a palavra de Cristo. Olhe segundo a palavra de Cristo. Josué, um homem que viveu numa geração que tinha esquecido de Deus. Não sei se você já ouviu muita frase de Josué, mas você não sabe talvez o contexto. Josué viveu numa época que as pessoas tinham esquecido de Deus. O Deus que tinha tirado ele do Egito era essa época. As famílias hebreias tinham esquecido quem era esse Deus tão poderoso que libertou eles do Egito. Mas um dia, Josué, que era o líder daquela nação, reúne todas as famílias e declara para eles: hoje é um dia de decisão. Josué foi um avivalista naqueles dias. Josué chamou as pessoas e disse: hoje vocês vão decidir quem vocês seguem. Hoje vocês vão decidir qual que é o Deus de vocês. Se é o Deus dos amorreus ou é o verdadeiro Deus. Mas ele levanta e fala uma palavra que todos nós conhecemos. Ele diz: mas eu decidi agora que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Querido, é grande verdade que a salvação é individual. A salvação é individual. Eu não posso, olha só, eu não posso crer para a salvação das minhas filhas. Eu não posso fazer isso por ela. Mas irmãos, ouça bem, pelo poder da palavra, Josué já entendia o que eu estava falando para os irmãos. Josué declarou: irmãos, ele tinha autonomia da sua salvação, mas pela fé sobrenatural, essa fé na palavra, Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que eu acho impressionante nessa frase? É que Josué não disse que só seriam salvos. Ele disse que Josué disse: toda a minha família estarão envolvidas na obra de Deus. Eles não vão só ser salvos. Irmãos, a Bíblia, em momento algum, fala que a mulher de Josué desejava isso, que os filhos desejavam disso, que ele olhou para os filhos e falou: meus filhos amam tanto a Deus. Aí eles chegaram diante da nação: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que meus filhos amam a Deus, minha mulher ama. A Bíblia não fala sobre isso. Fala de um homem que acreditou pela fé que ele seria salvo.
a família dele seria salva, que ele se envolveria com a obra de Deus, mas também a família dele também se envolveria com a obra de Deus. Então o que você vai apoiar? Sua fé. Você vai apoiar sua fé nas circunstâncias. Você vai apoiar sua fé no que você está vendo naturalmente. Apoia na palavra. Apoia na palavra. É a palavra que salvou você. E é a palavra que vai salvar a sua família. Ouça uma verdade simples, mas revolucionária na sua vida. Ouça isso aqui. Você que está aí atrás. Não existe pessoas difíceis para Deus salvar. Não existe. Ninguém é difícil para Deus salvar. Ninguém. Aonde a luz chega, as trevas vão embora. Sabe aquele pensamento que vem na sua mente? Seu marido é difícil, seu filho é difícil. Isso é maligno. Isso quer enfraquecer sua fé. Isso são pensamentos malignos. Pastor, mas eu estou vendo. É maligno. Porque nós não somos seres naturais somente. Nós somos seres espirituais, que acreditamos nas coisas espirituais. Nós acreditamos na palavra, que é uma ação espiritual. É isso que nós acreditamos, apoiando nossa fé. Porque aquilo que você acredita tem que estar apoiado em algo. Então apoie a conversão da sua casa nisso. Agora, pastor, olha só, eu queria te falar algo muito importante. Você é fundamental para a conversão da sua família. Não será você que vai converter a sua família, mas será através de você. Vai ser através de você que Deus vai alcançar a sua família. Amém? É através de você. Hoje à tarde eu estava orando e eu falei para Deus: Deus, eu não sou o pastor dessa igreja. Quem é o pastor dessa igreja é o Senhor. Mas eu reconheço, Deus, que eu sou um canal para o Senhor pastorear. Quem pastoreia? Deus, através de mim. Então, quem salva é Deus, através de você. Através de você. Sacerdócio. Você tem um sacerdócio. Você, olha só, você é o canal de Deus sobre a sua família. Então você é muito importante nesse processo. Olha aqui. Você é muito importante. Vai ser através de você. Olha o que está escrito lá em Marcos capítulo 5. Deixa eu só falar para os irmãos. Marcos capítulo 5 é aquela história daquele homem que vivia na região, né, dos Gadarenos. E aquela região, aquele homem era conhecido, não pelas boas coisas. Aquele homem era conhecido porque ele era um homem extremamente endemoniado. A Bíblia fala que aquele homem estava num nível de possessão demoníaca tão grande, que aquele homem morava no cemitério, ele não tinha relacionamento social mais, nem com a família e com mais ninguém. Isso é um nível terrível. A Bíblia fala que as pessoas tentavam aprisionar porque ele era violento. Nenhuma cadeia conseguia aprisionar aquele homem, conseguia prender aquele homem. Mas ouça bem que eu vou te falar, um dia Jesus visitou aquele homem. Os irmãos estão ouvindo isso? Um dia o Senhor visitou aquele homem. O Senhor foi para aquela região só por causa dele. Querido, Jesus vai para onde for necessário para alcançar a sua família. Querido, Jesus entrou dentro do centro espírita, lá no setor sudoeste, e me visitou. O Senhor me alcançou lá. O Senhor me alcançou, o Senhor alcançou você. Não foi você que procurou Deus, foi Ele que te procurou. E é Ele que te procura o tempo todo. Talvez você está pensando que você adora Ele porque você está procurando Ele. É Ele que tem te procurado eternamente. Ele nunca descansou. Desde o dia que Adão pecou, Ele já estava à procura de você. E aquele homem, olha só, Marcos 5, versículo do número 18. Já posso ver, irmãos, todas as nossas famílias salvas. Todas as nossas famílias salvas. Olha o versículo de número 18. Quando Jesus estava entrando no barco. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicou-lhe
que o deixasse ir com ele. Aquele homem, irmãos, que tinha sido liberto. Eu quero te falar algo muito importante, irmãos. Ouça, olha aqui para mim. Quando Jesus... Não sei, eu não vou ler o texto, não. Segura aí, eu vou falar sobre isso que eu li, mas eu preciso falar isso aqui primeiro. Quando Jesus chegou naquela terra, aquele homem estava um pouco distante. Ele não estava muito próximo. Mas quando Jesus chegou naquele lugar, a Bíblia fala que aquele homem correu. Ele correu e se prostrou diante de Jesus. E aqueles demônios falaram para Jesus: o que você quer com a gente? Aí o Senhor disse para aquele homem, faz uma pergunta para ele lá e tal. E o Senhor disse para ele: manda aqueles demônios saírem daquele homem. E aqueles demônios falam: não, por favor, não lança a gente no abismo, não. Lança a gente nos porcos. O Senhor diz: pode ir para os porcos. Eu só quero te falar esse detalhe aqui, querido. Quando Jesus entra no lugar, irmãos, todos os demônios têm que se prostrar. Ouça bem o que eu estou te falando. Quando Jesus chega no lugar, todos os demônios têm que se prostrar. Querido, quando eu me converti, Jesus entrou na minha família. Irmãos, todos os demônios da idolatria tiveram que se curvar diante do Deus que está dentro do meu espírito. Todos os demônios da prostituição, eu vim de uma família alcoólatra. Todos os demônios do alcoolismo devem se prostrar. Porque quando Jesus chega, todos os demônios têm que se prostrar. Todos os demônios têm que se prostrar. Querido, Satanás não está no governo da sua vida. Satanás não está no governo da sua família. Quem está no governo da sua família é Cristo. Ele já entrou na sua vida. Você chegou, você converteu. Queridos, os demônios que governavam a sua família vão se prostrar diante de Cristo que está dentro de você. Eles, irmãos, não é que eles querem fazer isso. Eles são obrigados a fazer isso. São obrigados. São obrigados. Quando aquele homem foi liberto, qual que era o desejo daquele homem? Falou: Senhor, eu tenho que seguir o Senhor. Ele estava com o coração tão grato. Ele falou: Senhor, eu quero dar a minha vida pela sua obra. Querido, quem tem revelação daquilo que Jesus fez, irmãos, ele vai dar a vida dele pela obra de Deus, para alcançar vidas. É isso que esse homem estava querendo fazer. Falou: Senhor, deixa eu ser como Pedro. Senhor, deixa eu ser como Tiago. Viver inteiramente para o Senhor. Andar com o Senhor. Fazer o que você faz. Olha que interessante. Irmãos, se um camarada desse converter na rua, falar assim para mim, eu falar: rapaz, eu ia dar um abraço nele e falar: vem comigo. É desse tipo de gente que eu preciso andar perto de mim. Pessoas apaixonadas pela obra de Deus. Pessoas que estão abrindo mão de tudo por amor a almas. Eu ia abraçar esse homem e falar isso. Mas não foi isso que Jesus falou. Aí você vai pensar: por que Jesus falou o contrário? Por que Jesus não disse para ele continuar seguindo? É porque Jesus queria ensinar um princípio importante para nós como igreja. E foi isso que o Espírito Santo bradou no meu coração nesses dias. Querido, o primeiro pensamento seu tem que ser salvar a sua família. Tem que ser salvar a sua parentela. Olha o que Jesus diz no versículo 19. Quando ele diz: Senhor, deixa eu seguir o Senhor. Deixa eu ser um discípulo. Versículo 19. Jesus disse para ele: não. O impediu: você não vai comigo. Mas diz: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhe o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Todos ficaram impressionados com aquilo que aconteceu na vida daquele homem. O que o Senhor disse para aquele homem? Olha, primeiro projeto de vida seu é alcançar a sua família. Olha, você vai me seguir, mas entenda uma coisa, o Senhor está dizendo para aquele: antes de você me seguir como discípulo direto, eu tenho um projeto para você. Vá salvar a sua família. Querido, eu quero te falar uma coisa. Irmãos, ouça a voz do Espírito. Vá salvar a sua família. Como Jesus salvou você, vá salvar a sua família. Irmãos, estabeleça isso como centro da sua vida, dentro da sua casa.
Deixa eu te falar uma coisa. Tem crentes, irmãos, que estão se tornando quaisquer dentro da sua casa. É mais um dentro da casa. Querido, nós somos mais um. Nós somos o canal de Deus para nossas famílias. Somos o canal de Deus para nossas gerações. Querido, eu sempre profetizei e acreditei no que eu estou te falando. Deus, minha mãe acho que demorou uns 4, 5 anos para converter. Meu irmão demorou uns 8. Meu pai demorou 15. Mas eu não quero falar sobre eles não. Eu fui além, eu acredito além. Deus vai salvar toda a minha parentela, todos os meus parentes, todos os meus tios. Deus vai alcançar pela sua misericórdia. Nós não merecemos nada, mas pela bondade dele. Eu tive uma tia que eu orei muitos anos por ela, chamada Maria. Essa mulher saudável. Um dia Deus, irmão saudável, morava em Campinas. Mas ela tinha 58 anos, saudável, professora, uma vida ativa e tal. Acho que ela tinha até aposentado. Tinha aposentado. Irmãos, olha só. Antes de acontecer algo com ela, ela veio no culto aqui, irmãos, de manhã. Ela veio no culto. E ela ouviu a palavra de Deus. E ela confessou Jesus Cristo publicamente. Veio aqui na frente. Confessar diante de toda a igreja que ela receberia Jesus pela fé e pela graça. Irmãos, passa 2 semanas. Na mesma semana que ela converteu, eu fui visitar. Eu fiquei tão eufórico, irmãos. Fui lá ensinar os princípios da palavra de Deus para ela. Cheguei lá, irmãos, ensinando a palavra de Deus para ela. 2 semanas se passa, irmãos. Ela é atentada num problema, uma doença que... Não sei se aconteceu. A mulher lembra bem melhor do que a gente, né? Ela foi atentada de uma doença, irmãos. Ela foi para uma UTI. 6 meses, irmãos, ela faleceu. Irmãos, Deus sabia que ela ia falecer, que era o tempo dela com 58 anos. Mas o Senhor disse, você não vai morrer antes de você confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Querido, ouça bem, querido. Ouça bem. Ouça bem. Eu tenho um tio meu chamado Jair. Ele foi alcoólatra a vida inteira. Durante a minha juventude, irmãos, olha só. E a casa dele era o ponte da família. Toda segunda-feira ele trabalhava no Bom Bocado, um restaurante. E a folga dele era segunda-feira. Irmãos, eu ia para esse córrego aqui do Vera Cruz. Criança, ele com a garrafa, uma sacola de feira, irmãos, com cerveja e pinga. Irmãos, a minha infância, irmão, era uma festa. Nós íamos aqui para esse córregozinho. A minha mãe, eu e eles, na segunda-feira, íamos lá para o córrego. A vida inteira, irmãos, ele é alcoólico. 2 anos dele falecer, 2 anos antes dele falecer, ele confessou Jesus Cristo, foi batizado, se tornou membro da célula no Vera Cruz 1. Um homem que amava o Senhor, irmãos, 2 anos antes dele se converter. Querido, você precisa acreditar naquilo que Deus está falando para você. Deus escolheu a sua geração. Deus escolheu a nossa parentela. Deus escolheu aqueles que estão em volta de nós. Acredite, irmãos. Não tem demônio que possa suportar a glória de Deus na sua vida. Eles vão se render. Esse homem foi o canal, querido. Esse homem foi o canal. Eu quero dizer para você, você é o canal. Como que você vai ser um agente de Deus para a salvação da sua família? 2 coisas. A primeira, os irmãos, vou falar basicamente só de 2 coisas. Primeiro, oração. Segundo, testemunho. Hoje de manhã o Senhor me falou sobre isso. Em Mateus capítulo 21, versículo 22. Coloca aí, Roberto. Mateus 21, 22. Vou ler aqui com os irmãos. E tudo que pedirem em oração, se crerem vocês. Os irmãos acreditam no que você está falando? Amém? O que é que nós estamos falando aqui? E tudo que pedirem em oração, se crerem vocês. Então aqui está falando, se você pedir, se você profetizar, salvação na sua família, o que é que você vai alcançar? Salvação na sua família. É a palavra, irmãos. É a palavra. É a palavra. Sua família, suas gerações serão salvas pelo Senhor. Ouça bem, hoje de manhã, o Senhor falou uma coisa que Ele nunca tinha falado comigo até então. Muitas pessoas menosprezam a oração. Muitas pessoas pensam assim, pastor, mas
É com isso que eu vou salvar a minha família? Eu quero te falar uma coisa, irmãos. Muitas pessoas desprezam as armas de Deus. Diga para o irmão que está só, muitas pessoas desprezam as armas de Deus. Diga para ele, não despreze as armas que Deus te deu. Vou te lembrar, irmãos, se Davi não fosse um homem de fé, quando Davi foi lutar com Golias, qual foi a arma que Deus deu para ele? Um estilingue, um pouco de pedra, de um riacho. Deus falou, vai lá lutar com ele. Se fosse nós, né? Nós não, você é um homem de fé. Se fosse aqueles incrédulos, ia falar, não, Deus, se não for com uma bazuca, com uma metralhadora, se não for com um tanque, eu não vou enfrentar esse homem, não. Querido, Davi não menosprezou a arma que Deus tinha colocado na mão dele. Deus falou, é com estilingue? É com pedra que eu vou? Essa é a arma que o Senhor está me dando? Então é essa arma que eu vou vencer. Porque ouça bem, irmãos, que venceu Golias foi a fé de Davi. Então ouça bem, eu sei que quando você está orando, ouça bem, quando você está orando, talvez você não está percebendo o poder, você não está vendo o mundo físico, o poder da sua oração, do poder da palavra que você está liberando. Então não menospreze, essa palavra é poderosa, essa arma é poderosa. Minha mãe alcançou meu irmão, irmãos, orando um canil de cachorro durante 1 ano, rosto no chão, irmãos, rosto lá era cimento, né? Cara no chão, irmãos, toda madrugada, orando. Irmãos, talvez você já me ouviu falar disso várias vezes, mas eu não posso deixar de falar isso para os irmãos. E isso marcou a minha vida. Eu acordava de madrugada, minha mãe orando e declarando sobre a vida do Bruno, que ele seria salvo. Irmãos, isso passou 1 ano, demorou 1 ano de oração, mas um dia o Bruno estava no Veracruz 1, irmãos, com a hoje, na época era namorada, hoje é esposa, o Bruno lá com a Keila. Irmãos, o Bruno estava usando droga, o Bruno tinha armas, o Bruno brigava todo dia. Querido irmão, o Bruno já veio do Veracruz 1, corre de madrugada, os caras tirando dele nessa descida. Mas irmãos, a oração do justo é poderosa e eficaz. A oração do justo é poderosa e eficaz. Um dia está o Bruno lá na festa, e de repente o Bruno chega para a esposa dele, pega, na época namorada, pegou no braço dela e falou, vambora. Ela sem entender, falou, vamos embora para onde? É que nós vamos embora. Ele falou para ela, falou assim, Keila, isso aqui não é para mim não. Isso aqui não faz parte da minha vida mais. Pegou a Keila e veio de madrugada, querido. Veio de madrugada de a pé no Veracruz Sul. E o Bruno se converteu ao Senhor. Hoje o Bruno é um ganhador de almas, um homem de caráter, que tem uma família maravilhosa. Mas sabe por que aconteceu isso? Porque era propósito de Deus. E Deus levantou alguém para ser o canal, para a manifestação disso que eu estou te falando. Querido, ore todos os dias pela sua casa. Profetize todos os dias. Coloque a mão na cabeça dos seus filhos. Declara que eles são santificados pela palavra. Segundo Coríntios capítulo 10, versículo 4. Diz que as nossas armas não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas. Sofismas são mentiras. Isso é a primeira coisa, oração. Segunda coisa, muito importante, testemunho. Os irmãos sabem o que é testemunho? Testemunho é modo de vida. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. É através do seu modo de vida que Deus também alcançará a sua família. Olha só em Mateus capítulo 5, versículo de número 13. Mateus 5, 13. Vocês são o sal da terra. Olá, irmãos, quem está bem motivado aí, diga, eu sou o sal da terra. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aqui está falando que se o sal se contaminar, você tem saleiro lá na sua casa, imagina que você deixou o saleiro aberto,
No dia de manhã você encontra, né? Eu sempre lembro dos meus primeiros pastores, tio Luiz, falava sobre isso. Ele fala, imagina que você encontra lá no saleiro uma barata com as perninhas para cima morta lá dentro do saleiro. O que você faz? Pega a baratinha, tira do lado e fala, não. É isso que você faz? Não, né, moço? Você fala assim, não. Vai lá, joga a barata fora com sal todo. Lava a vasilha, né? E depois você coloca sal novo. Então, o sal, irmãos, quando ele se contamina, ele não serve para nada. Eu quero dizer para você, irmãos, um dos grandes empecilhos para a pessoa se converter, irmãos. No nome de Jesus, eu sei que vocês não são assim. Mas eu preciso falar sobre isso. Um dos grandes inimigos, aliás, o grande inimigo maior para membros da família não se converter não é o diabo. Está ouvindo isso aqui? Não é o diabo. O maior inimigo para membros não se converter, são membros que não dão um bom testemunho na sua família. É o cara que converte, mas continua sendo picareta. Esse é o grande empecilho. Eu quero te falar uma coisa para você, irmãos. O mundo pode até achar você louco, exagerado. Um bom testemunho, irmãos. As pessoas podem olhar para você e achar que você é até de outro planeta. Mas o mundo nunca vai poder olhar para você e dizer, quem é você para falar comigo? Eu quero te falar uma coisa, irmãos. O bom testemunho, ele quebra as maiores muralhas na vida de alguém. Eu lembrei hoje de manhã outra coisa. Olha, tanto que testemunho, modo de vida é poderoso. O Bruno estava lá nas festas. Imagina, um rapaz de 16. Já viu um menino de 16 anos que é galudinhos? Imagina, um menino de 16 anos, no meio da festa. Aqui nesse salão da igreja católica tinha muita festa. Antigamente, não sei se tem mais. Aí o Bruno estava lá no meio das festas com os amigos. As meninas tudo lá. Querido, minha mãe, olha o poder do testemunho, do modo de vida. Minha mãe levantava de madrugada, de pijama, irmãos. Minha mãe é muito fera. De pijama, irmãos, eu não estou exagerando não. Depois você pergunta para ela como é que ela tinha coragem. Depois você conversa com ela. Ela pegava, irmãos, de pijama. Irmãos, olha só o poder do testemunho. Ela entrava onde o Bruno estava, mandava chamar o Bruno, no meio de todo mundo, mandava chamar o Bruno. Você acha que o Bruno levantava, dava o berro? Que o Bruno fazia? Não, querido. O Bruno abaixava a cabeça e ia embora para casa. Porque quem estava chamando ela era uma mulher de testemunho, querido. Quando seu testemunho chamar os seus filhos, eles vão ter que seguir vocês. Quando seu testemunho, irmão, chamar o seu marido, eles vão ter que seguir vocês. Querido, eu quero te falar uma coisa para vocês. O mundo, irmãos, segue homens e mulheres de testemunhos. Querido, você é um cristão verdadeiro dentro da sua casa. Eu profetizo sobre a sua vida, você é um cristão verdadeiro. Você é um homem de palavra, você é uma mulher de palavra. Você é um homem, irmãos, que não tem se contaminado com essa terra. Querido, você vai fazer a diferença. Através do seu testemunho, pela graça de Deus, você vai fazer diferença na sua casa. Seus filhos seguirão vocês. Nossos filhos seguirão nós, irmãos. Porque Cristo, irmãos, nos colocou para ser sal. Ser sal. Aqui também diz o seguinte, versículo de número 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina a todos que estão na casa. Tem alguém aqui? Se tiver, vocês me falam que eu vou já pedir para o segurança ali, né? Prepare, Alessandro, Belchior, Sandrão, prepare, nós vamos levar se tiver alguém aqui. Tem alguém aqui que mandou o eletricista colocar a lâmpada debaixo da cama? Teve alguém aqui? Não? Ninguém? Tá bom. Então, não der, é certo da cabeça. Querido, o Senhor disse que ninguém coloca lâmpada debaixo da
da mesa ou da cama. Ninguém coloca. Coloca no centro da casa para iluminar toda ela. Querido, eu quero te falar para você. Cristo está no centro através de você e está iluminando toda a sua casa. Diga para o irmão que está ao seu lado: Cristo está iluminando toda a sua casa. Amém, irmãos? Toda a sua casa está sendo iluminada por Cristo. Olha o versículo 16. Olha o versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês. Qual que é a nossa luz? Qual que é? Olha só. Qual que é a nossa luz? É Cristo. Mas é Cristo através disso aqui, ó. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, diante da sua família, diante dos vizinhos, diante dos amigos, para que veja as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que estás nos céus. Qual que é a luz que brilha sobre os homens? É a luz, irmãos, das obras. É você, mulher que converteu. Antigamente, antes de você converter, você aprontava o esquete dentro de casa, mas você converteu. Agora você é uma mulher dócil e tranquila. Aí o marido olha e fala: nossa, antigamente ela virava a casa por ar, agora ela está agindo com essa sabedoria. Alguma coisa aconteceu na vida dessa mulher. Eu quero isso que mudou a vida dela. Sabe você, os meninos aí que converteram, sabe como é que você vai alcançar os seus pais? Antes você era desobediente, você era rebelde, e agora você converteu, você se tornou um filho obediente. Seus pais vão olhar para você e vão falar: eu quero o Deus desse menino, eu quero esse Deus, eu preciso desse Deus. Sabe, querido, é através do nosso testemunho. Maridão aí, chegou em casa, você converteu, casei para a beira na frente da televisão, vai lá ajudar a sua esposa, e ela vai ver você fazendo isso, vai falar: o que aconteceu com esse homem? São essas obras, querido. Você que tinha convertido, não tinha palavra, as pessoas ouviam você e não dava crédito, e agora você converteu, você fala e você cumpre, as pessoas vão seguir essas obras. Você não perdoava ninguém, você perdoa todos agora. São essas obras. Não vou ler o texto porque eu estou com pouco tempo. Mas 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 e 2. A Bíblia diz que a mulher ganha presta atenção aqui, depois você lê lá na sua casa. Que a mulher converte. E o marido, ele não se converteu ainda. Lá a Bíblia fala que a mulher ganha o seu marido sem palavras. Ouça, olha aqui. Que a mulher ganha o marido sem palavras. Então a mulher vai ficar muda dentro de casa, vai falar mais nada, não pode falar mais nada. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando o seguinte: para nós, isso aqui não é só para as mulheres não, é para nós, todos nós, independente do que você ser na sua família. Aqui está falando que nós ganhamos a nossa família, não é com as nossas palavras, é com as nossas atitudes de vida. A Bíblia está ensinando para você se março, seu modo de vida fala mais alto que suas palavras. Olha aqui para mim, irmãos. Você sabe quando palavra tem valor para alguém? Quando ela é respaldada pelo modo de vida. É quando o Márcio fala, mas as pessoas olham e sabem que o que ele está falando tem respaldo com aquilo que ele está vivendo. Querido, ouça bem o que eu estou te falando. Quando alguém fala uma coisa e você sabe que ele vive, você tem certeza de uma coisa, você percebe no ar, irmãos, que aquilo que ele está falando tem peso. Você sabe que aquilo que aquela pessoa está falando tem autoridade, porque o que ela fala é o que ela vive. Irmãos, presta bastante atenção. É através do nosso testemunho que nós vamos alcançar nossos familiares. A Bíblia diz que aquele homem gadareno foi lá e deu testemunho, teve a sua vida transformada e mostrou para as pessoas, alcançou quem estava em volta dele. Aquela mulher que tinha 5 maridos, já tinha tido o quinto, estava no 5º marido, se converteu ao Senhor, irmãos, teve mudança de vida. E eles foram lá, ela foi lá onde ela morava, na família dela, nos vizinhos dela. E ela falou: olha, a minha vida mudou através de Jesus. Irmãos, aquela mulher vivia atrás, dava certo com um, não aceitava ela trocava por outro, e por outro, e por outro. Querido, aquela mulher teve a vida mudada. E quem teve vida mudada, muda a vida de pessoas. Quem teve vida mudada aqui, irmãos? Então você vai mudar a vida de pessoas, começando pela sua família. Vou citar aqui rapidamente, antes de nós orarmos. Eu quero falar sobre pregação inteligente. Vou só citar. É através da sua oração,
É através do seu testemunho que vai ser esse canal de salvação para a sua família. Mas nós devemos, olha só, pregar, falar da palavra, falar daquilo que nós vivemos para os nossos familiares. E eu quero falar sobre questão de pregação inteligente na família. Porque tem muita gente, irmãos, que tem vontade, mas faz as coisas erradas. Sabe, olha aqui, você converteu, mas você não sabe como fazer essas coisas. Eu quero rapidamente citar isso. Não discuta na sua família. Não discuta. Não pega seu filho lá e levanta agora e senta aí agora. Agora você vai converter. Não, não é assim. Não discuta. Entendeu? Irmãos, quando eu me converti, meu pai falava: vai morar na igreja. Diabo, né? Vai morar na igreja. Coloca uma cama lá na igreja. Você acha que eu virava para ele? E virava para ele: ô, seu endemoniado. É isso que eu falava para ele. Querido, cabecinha baixa, sem falar uma palavra, pegar a minha biblinha, colocar debaixo do braço e ia para a igreja, sem discussão. Quando você discute, você cria um inimigo. Então não cria um inimigo dentro da sua casa. Segundo, não pregue religião, pregue Cristo. Não chega lá e fica pregando igreja bom pastor para eles, não. Pregue Cristo. Pregue o que Jesus fez na sua vida. Fale para eles aquilo que Jesus fez na sua vida. Está ouvindo isso? Fica pregando agora, porque olha só, irmãos. Os meus parentes, um exemplo, minha mãe era espírita e eu me converti. Eu não tinha que ficar pregando agora a religião dos evangélicos, debatendo se a religião dos evangélicos é melhor do que... Não, eu não fazia, nunca fiz isso. Querido, eu só pregava Cristo através da minha vida de oração, através, irmão, do meu testemunho. Falava com minha mãe com amor, sem ofender ela. Isso vai alcançar a sua casa. Pregue religião dentro da sua casa, não. Pregue Cristo. Pregue Cristo. Também não estou falando que você não deva trazer a pessoa num culto, na sua célula. Não é isso. Só estou falando que você não vai ficar pregando igreja. Vai pregar o Cristo que salvou, que perdoou você para eles. Não seja violento com as palavras. A Bíblia fala que não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito de Deus. Não seja violento com as palavras. 4. Observe as boas oportunidades. Sabe qual foi a primeira oportunidade que eu tive para pregar para minha família? Com 11 anos de idade eu fiz um culto. Minha avó faleceu, todos meus parentes estavam lá. E eu fui lá, irmãos, pregar 11 anos de idade, a casa lotada. O padre tinha acabado de sair, eu peguei a Bíblia e falei para minhas tias: eu preciso pregar aqui, eu preciso fazer um culto. Fiz um culto da minha avó com 11 anos de idade, mas eu não perdi a minha oportunidade. Você está lá sentado na sala e você percebe uma oportunidade de você falar, por exemplo, passando coisas terríveis, você fala assim para a sua família, só um exemplo: nossa, mas o mundo está tão difícil, está tão terrível. Só Deus para salvar essa família. O que você fez? Pregou o evangelho para sua... Espera as oportunidades. Fica atento às oportunidades que vai acontecer no seu dia a dia. Entendendo isso? Já viu o vizinho? Ele pode te achar chato. Ele pode te achar o que for. Eu sei que eles não acham você chato, mas é um modo de expressão. Pode achar o que for. Mas o dia que ele ficar doente, vai chamar você. O dia que o endemoniado aparecer na casa dele, ele vai chamar você. Isso vai ser a sua oportunidade, irmãos, para alcançar ele. Fica atento às oportunidades. Outra coisa, por último, fale do seu testemunho. Fale daquilo. Querido, eu sei que a gente lê a Bíblia para as pessoas. Mas não é, você vai converter agora 1 hora lendo Bíblia todo dia. Cara, Deus mudou minha vida. Deus fez isso comigo. Irmãos, eu explicar, talvez você não sabe pegar esse microfone e ensinar. Porque talvez não é o dom que Deus deu para você. Mas eu quero te falar uma coisa, querido. Todos nós sabemos falar daquilo que aconteceu com a gente. Fale daquilo que aconteceu com você. Do Deus que perdoa os seus pecados. Do Deus, irmãos, quando a sua família errar, pelo amor de Deus,
Não aponta o dedo, não condena, só diga: Jesus morreu naquela cruz para perdoar os seus pecados, porque Ele perdoa os meus pecados. Amém? É isso que vai, olha só, é isso que vai alcançar sua família.